A conversa vai indo, a hora vai passando, né? É muito papo aqui com o nosso amigo Aloísio Silva. Muito bom dia, doutor Aloísio. Bom dia, Josi. Bom dia, amigos da Biofarma, que nos apoia aí no programa. Bom dia, ouvintes de Alfredo Chaves e região. Hoje vamos falar do transtorno bipolar. Transtorno bipolar, que palavra assusta, né, Aloísio? Exatamente. A palavra transtorno já assusta, né? E bipolar também deixa ainda mais assustador o processo, né, Josi? Bipolar. Vamos então? Vamos lá? O que é o transtorno bipolar? É um transtorno de humor, Josi. Nós temos no nosso organismo chamados neurotransmissores. Está ligado à nossa área neuronal. Portanto, é uma coisa mais do neurologista do que do psiquiatra. Então, nós temos os neurônios, eles se comunicam a partir de impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos vão gerar os neurotransmissores. Alguns ligados ao bem-estar, ao prazer, à euforia. Então, quando a quantidade é maior, nós temos euforia. Então nós temos, por exemplo, como neurotransmissores, a noradrenalina, dopamina, serotonina. Então eu até brinco que quando eu tiver filhas, eu já sou vasectomizado, mas se eu tivesse filhas hoje, eu ia colocar nome em uma de serotonina, poderia ser apelido de sero, noradrenalina e dopamina. Então são os neurotransmissores. Quando há uma grande quantidade, vai provocar em nós euforia, que vai nos trazer bem-estar. Então a pessoa vai para a academia, por exemplo, ela chega toda animada, vai fazer uma caminhada. Alfredo Chaves é um lugar muito bonito para caminhar, vai fazer uma caminhada, então a pessoa chega animada, aquela dona de casa, aquele trabalhador que já caminhou hoje de manhã, então ele chega em casa, toma um banho, o dia é outro. Então começa o seu dia fazendo atividade física. É como alguém que diz assim, eu vou lá, vou fazer o meu exercício, aí eu acordo. É como se estivesse acordando. Isso, porque é um processo natural. Outra maneira que você tem dessa questão dos neurotransmissores é a medicação. Mas a medicação tem efeitos colaterais. Então você tem aí esse processo natural. E aí se você se sentir enfraquecido, porque no começo caminhar, você pode ir na Biofarma e lá adquirir polivitamínicos, que vão te dar ainda mais força. Mas aí com polivitamínicos e mais atividade física, você vai ter um bem-estar imenso, que é causado por esses neurotransmissores. Então te traz bem-estar, te traz euforia. Quando há uma deficiência na sinapse, o que acontece? Não vai gerar esses neurotransmissores, os neurônios não geram, e aí vai ter a depressão. Então, nós temos de um lado o processo da euforia, do outro lado o processo da depressão. Isso ocorre numa frequência distante uma da outra. Então, vamos supor, você hoje acorda meio triste, meio sem vontade, você está na fase da tristeza. Então significa que há uma geração menor de neurotransmissores. Então você está triste, etc, etc. E durante um tempo você vai ficar naquela tristeza. Eu sempre digo que tristeza não deve nos assustar. A tristeza é um processo natural. A gente não tem que ficar assustado com a tristeza. A gente só deve se preocupar quando a tristeza demora muito tempo, quando ela demora mais de uma semana. Aí a gente deve começar a ficar atento. Se ela demorar mais de um mês, aí deve buscar ajuda. Mas não tem que sair correndo com medo porque está triste. A tristeza é normal. Bom, mas aí você recebe a notícia, Josi, de que o Lázaro ganhou na Mega Sena. Sozinho. Então você vai pular de alegria, você vai entrar numa fase da euforia. Então existe uma razão, a notícia de que o Lázaro ganhou sozinho na Mega Sena, né? Então é um motivo de alegria. Estou aqui exagerando, mas por exemplo, o nascimento, a notícia de que a filha está grávida, né? O filho está grávido, né? Então você tem a notícia, vai ter um neto, uma neta, isso vai te trazer alegria. A notícia de que uma pessoa desempregada conseguiu um emprego, então ela vai ter uma alegria, isso é euforia. Então ela vai ficar animada, quer comemorar, vai abraçar todo mundo, vai rir, vai pular, isso é euforia.
existe uma razão para isso e é natural, tudo bem. Não tem problema você ficar eufórico, não tem problema você ficar triste. Então o que é o transtorno? O transtorno é quando você começa a ficar triste sem razão. Você começa a ficar eufórico sem razão. Não teve notícia nenhuma e você de repente fica com vontade, agitado, do nada. Uma coisa é você ter alegria, outra coisa é essa alegria exagerada. Mas o transtorno bipolar, ele caracteriza-se por migrar de um extremo ao outro. Então, assim, de manhã você acorda feliz da vida, alegre, com vontade de sair, de comemorar, de abraçar. Quando vai dando 1h da tarde, 2h da tarde, você fecha a cara e não quer falar com ninguém. E você fica irritadiça, agressiva, não quer papo, só quer ficar quieta no seu canto. Você está entrando na outra fase. Então, é essa migração constante de uma fase para outra, sem nenhuma razão. Então imagina, alguém chega para você e aí você fala, bom dia Luiz, eu digo, bom dia Josi, e você vem e me abraça toda feliz e tal, Luiz, como é que foi seu dia? E eu digo, nossa, a Josi gosta de mim. Aí quando vai à tarde eu chego perto de você, boa tarde Josi. Você fecha a cara e diz, não conversa comigo. E aí eu digo, mas o que eu fiz para ela, meu Deus? Aí eu já começo a me perguntar, será que eu fiz alguma coisa? Não, eu não fiz nada, você que mudou de humor sozinha. E sempre é o extremo. E sempre o extremo, com exagero. Muita alegria, a pessoa fala demais, ou então muita tristeza, com dor mesmo. E aí a dor torna a pessoa agressiva. Com dor no sentido assim, aquela tristeza profunda. Então a pessoa fica agressiva, fica irritadiça. Então esse é o transtorno bipolar. É bipolar porque você pega os dois polos com muita frequência, com muita facilidade. E isso deixa a outra pessoa, as pessoas que vivem com o transtornado, totalmente sem chão. Você não sabe o que fazer. Se você elogia demais, você pode tomar um na cara porque a pessoa não está bem. Se você trata a pessoa sério, a pessoa reclama porque ela está feliz e você não está dividindo com ela a alegria. Então você não consegue fazer um projeto com essa pessoa. E mais do que isso, a própria pessoa não consegue fazer um projeto. Então, por exemplo, você tem que vir aqui na rádio. Então, o dia que você estiver bem, você vai vir animada, vai cantar, vai dar bom dia a todos os ouvintes. Mas vai ter. Aí no dia seguinte você fala, não vou na rádio hoje não. E não vem. E aí o pessoal da rádio fica doido. E se você vier, vai ser pior, porque você vai falar bobagem, vai ser agressiva com os ouvintes. Então é um processo que traz muito sofrimento. E é um transtorno de humor, que aí no caso do transtorno bipolar, quando ele é verdadeiramente caracterizado, é necessário, além da terapia psicanalítica, é necessária a medicação. Então, um tratamento psiquiátrico ou neurológico, pelo menos, para poder regular esse humor. E não é fácil. Sabe por quê, Josi? Se o psiquiatra der um antidepressivo, a pessoa vai ficar numa euforia louca. Porque ele não vai ter tristeza, ele vai ter só o pico de euforia, só que é com exagero. Aí o psiquiatra vai prescrever um ansiolítico, ele vai ficar muito triste. Então até o psiquiatra conseguir regular isso, ansiolítico, antidepressivo, até ele conseguir regular isso, leva na média de uns 6 meses de tratamento. Então tratamento demorado. E se a pessoa não fizer análise, provavelmente ela vai ser bipolar pela vida inteira. E tem o bipolar que é causa orgânica, que aí mesmo fazendo análise ele vai precisar da medicação. A bipolaridade, você falou aí, né, da medicação, da análise. A quem tem uma pessoa hoje na família que tem a bipolaridade, ela tem cura? A cura definitiva ou é um acompanhamento constante por toda a vida? Olha, Josi, a maioria dos casos não tem cura. A pessoa precisa de acompanhamento constante. Mas existem alguns casos que tem, porque alguns casos não é o transtorno endogâmico, a gente chama de endogâmico e exogâmico. Que é aquele transtorno que a causa é física. Então
o cérebro dela mesmo, o sistema nervoso central, não consegue equilibrar esse humor. Não consegue. E aí a medicação vai ser para sempre. E existem casos que esse transtorno, José, é causado por situações psíquicas. Quais são, Aloysio? Um abandono, traumas, abuso sexual na infância, problema de autoridade com o pai. Então, aí nesse caso, aí tem cura. Então é preciso saber se o processo ele é orgânico ou se ele é psicológico. Se ele é psíquico, se ele tem causa psíquica, aí é possível curar. E no caso, Luiz, vamos supor, um casal tem aí 4, 5 filhos, um pode ser bipolar, isso pode acontecer de ser pode ser hereditário, né? Hereditário, assim, acontece. Mais que uma pessoa? Normalmente a gente percebe o seguinte, primeiro os meus pacientes, eu percebo que quando o meu paciente entra no consultório, que ele já vem com diagnóstico bipolar, ou então, juntos a gente descobre que o diagnóstico dele é bipolar, encaminha o psiquiatra. Quem dá o diagnóstico é o psiquiatra ou o neurologista. Então, quando a gente chega a esse diagnóstico, normalmente a gente encontra lá uma mãe, um pai que tem bipolaridade, avô, normalmente. Por isso que eu digo, se não tem nem pai, nem mãe, nem avô, nem avó, que tem o transtorno, significa então que é um transtorno com causa psíquica, cuja terapia vai curar. A terapia vai curar. O que não cura ainda quando é físico, porque ainda não se tem elementos na psiquiatria, já teve experiências com choques, eletrochoques no passado, para tentar curar, mas ainda é muito complicado. O transtorno bipolar é muito complicado. E é muito sério. As pessoas brincam. Eu sou assim, dá pra virar. Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu tô mal. Não, isso não é engraçado. Se é de verdade, não é engraçado. É um desconforto tremendo pra pessoa. Mas talvez a pessoa já não faz esse tipo de brincadeira, tipo, pra amenizar até pra ela a dor dela, porque ela não quer assumir, que é um grande problema da pessoa com transtorno bipolar. De repente não encontra, né, uma explicação para isso, ou talvez ela mesmo não saiba explicar o que ela sente, o que acontece com ela. Ela, vamos dizer assim, uma palavra mais chula aí no nosso popular, eu sou meio maluca mesmo, uma hora eu tô alegre, uma hora eu sou assim mesmo, não esquenta a cabeça comigo não. Tipo ou então assim, brinca mesmo falando, eu sou bipolar, como se fosse algo engraçado, e não é um transtorno. E se a pessoa sofre, é um sofrimento que se espalha pela família inteira. Então, assim, eu ia te perguntar. Imagina o marido com a mulher bipolar, imagina a esposa com o marido bipolar, imagina, Josi, você não sabe o que fazer. Você fala, ei Lázaro, meu amor, dá um beijinho nele e ele te abraça e fica feliz da vida. A outra hora você fala, ei Lázaro, meu amor, e ele diz, não chega perto de mim não. E às vezes fica agressivo. Tanto que é muito difícil a pessoa que tem transtorno bipolar manter relacionamentos. A grande maioria fica solteiro, não consegue. Ou então casa 1, 2, 3. Eu tenho um caso de um ex-paciente que ele se casou 3 vezes, um filho cada esposa, e não consegue. 3 não, 2, 3. Só casamento foram 3. Fora as namoradas, os namoros que durou um pouquinho mais. Né? E hoje ele já não consegue mais. Hoje ele já não acredita mais em si mesmo, né? A ex fala para outra. Então já existe aí um processo também de comunicação paralelo entre as mulheres. Eu me lembro troca de informações, né? Eu me lembro do Romário, por exemplo, né? O Romário já era queimado, né? O Ronaldinho também, o Ronaldo Fenômeno. As mulheradas, uma passava para outra e já queimava logo. Tipo, esse cara tem futuro com ele, não, né? Então, normalmente, a pessoa fica sozinha, seja mulher, seja homem, porque é muito difícil você se relacionar com a pessoa dessa. Os setores de trabalho, eles desenvolveram uma situação, sabe como é que eles fazem? Eles colocam mural e alfinetes
e o nome dos funcionários e alfinetes verde, amarelo e vermelho. Porque aquele que for bipolar, no dia que ele tiver na euforia, ele põe um verde. Então você já sabe que aquele dia você pode mexer com ele, que ele está muito alegre, muito eufórico. E quando ele não está mal, ele põe o vermelho. E quando ele põe o vermelho, você nem chega perto. Então assim, não é só o fato da pessoa estar alegre, não. É uma alegria exagerada. E não é só o fato da pessoa estar triste, não. É uma tristeza exagerada e agressiva. Eu contei a semana passada de um caso, isso é um caso verídico, de um homem do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, mora em Copacabana. Ele saiu num surto eufórico e comprou 2 carros zero. E como ele tem crédito, né, porque a esposa é empresária, ele também, comprou 2 carros zero e chegou e deu um de presente pro porteiro do prédio. Aí o que acontece? Depois a esposa, ele chega em casa, conta para a esposa ele já sabe, então ele não pode administrar a própria vida em função disso. Aí a esposa pega os carros, volta, toma a chave do porteiro, tem que negociar com o porteiro, porque até então o porteiro ganhou o carro de presente. Mas o bom é que o porteiro já conhece ele. Então pega o carro, me dê a chave aqui, você sabe, meu marido ele é doente, ele não te deu o carro, ele estava doente, está doente. Aí pegou a chave dos carros, levou na concessionária, devolveu, pagou multa, porque ele usou os carros, teve que pagar por ele ter utilizado os carros. Então assim, é um processo complicado. Conta no banco e vai lá e gasta tudo. Então a pessoa perde realmente a capacidade em algumas situações de administrar a própria vida. Então é uma situação muito delicada. E outra coisa, eles são resistentes à medicação. Porque quando eles estão bem, eles acham que não precisam tomar, porque eles estão eufóricos. Quando estão depressivos, eles querem tomar, mas quando estão eufóricos, não querem tomar. E com isso, o tratamento acaba se comprometendo. E sem falar que a medicação traz efeitos colaterais. A pessoa engorda, a pessoa reduz a libido. Então, para o homem, por exemplo, reduzir a libido é como se estivesse capando ele. Então, ele se sente menos homem por isso. Então ele não toma, que é para ele não perder libido. Às vezes a pessoa fica meio lesada de manhã, logo depois que ela toma medicação, então ela fica meio lenta. E aí isso incomoda o paciente. E aí ele abandona a medicação. Abandonando a medicação, volta ao quadro que ele vive. Luiz, eu tenho uma pergunta aqui. Vamos lá, da Maria, né? A Maria tem uma pessoa aí na família dela que já é diagnosticada com o transtorno bipolar, faz uso de uma medicação, carbolítio, uma medicação, já tem 15 anos que usa essa medicação. Isso. E ainda apresenta aí os sintomas, né? Sintomas ainda. Mas Maria, o nome dela é isso? Maria. E ela quer saber como lidar. Quer dizer, já tem 15 anos. Ela já sabe, né? Como pode lidar melhor com ele. Maria, você deve ser craque, Maria. 15 anos não são 15 dias. Os ouvintes aí, o pessoal da internet aqui, estou no Facebook também, a Luísa Silva, psicanalista. Então, o pessoal da internet e a Maria, os ouvintes aqui, 15 anos são 15 dias. Então, ela é uma heroína de estar casada com essa pessoa. É da família. É da família, sabe, casada não. Tá. Mas enfim, se for casada, tá, ela é uma vitoriosa. Se for mãe também, é muito difícil. Não é fácil não, viu, gente? Não é fácil não. Então, primeiro que eu não vou divulgar o nome de medicação, porque quem tem que prescrever medicação é o médico. Então, o próprio nome já diz. Eu até peço a você que não se medique sem a prescrição médica, porque os efeitos são destruidores no caso do bipolar. Uma dose mal aplicada de ansiolítico pode levar a um processo depressivo complexo. Uma dose alta de antidepressivo pode levar a uma crise eufórica complexa. Então, realmente é um caso que precisa da medicação prescrita pelo profissional, que é o médico. E o acompanhamento. Que é o acompanhamento. Essa pessoa precisa ir de quando em quando no psiquiatra ou no neurologista, né? Então é preciso.
A grande questão aí da Maria é que o familiar dela não faz análise. E a análise tem que ser com o psicanalista. Porque a análise vai trabalhar as situações que fizeram surgir esse transtorno, e aí cura, ou que impulsionam, aumentam os efeitos do transtorno. Aí não cura, mas alivia bastante. Então, um analista, um psicanalista, que possa escutar essa pessoa uma vez por semana, ou seja, 40 minutos, 50 minutos, essa pessoa vai falar dela, desde que ela nasceu até hoje. Todas as dores que ela passou. Então ela vai libertando a parte psíquica, para aí, se tiver alguma coisa química, portanto, alguma coisa fisiológica, a medicação atuar com mais eficácia. E tem que ter um acompanhamento médico com frequência, não é só uma vez ir tomando remédio direto, porque ele precisa alterar essas doses, Josi. O bom psiquiatra, o bom neurologista, ele vai levar, como eu disse a você, uns 6 meses para ele conseguir o ideal no processo do transtorno bipolar. Aloysio, existe uma idade onde a gente percebe, né, que o indivíduo ele é bipolar? Lá na infância a gente já tem como perceber se essa criança vai desenvolver o transtorno bipolar, ou se ela nasceu com o transtorno bipolar, ou as pessoas já, né, como criança, não, é assim mesmo, vai daqui um pouco melhora, aí a gente vai empurrando e descobre só lá na fase adulta? No começo era só na fase adulta. Hoje a gente tem o neuropediatra, o psicopediatra, que são médicos especializados em atender crianças, que ele pode dar um diagnóstico mais cedo. Às vezes uma criança de 5 anos. A criança está agitada, está brincando, e você fala, é normal. Claro, é normal, criança nenhuma quieta. Criança tem gás. Né? A gente sempre dizia lá em casa que quando um dos nossos filhos estava muito quieto, porque estava doente, ou que estava fazendo coisa errada. Aprontando. Isso. Porque a criança, ela é naturalmente agitada mesmo. Mas ela por exemplo, criança, às vezes ela é brigona mesmo. Por exemplo, na fase do egocentrismo. É tudo dela, ela briga com frequência, ela chora. Então, faz parte do processo infantil. E tem outras variáveis dentro da fase infantil, que é, por exemplo, uma criança TDA, uma criança TDAH, são outros transtornos, que não é o bipolar, que é a criança muito agitada, que é a medicação, o neuropediatra vai prescrever uma medicação para ela ter concentração. Por ela ser muito agitada, ela não tem concentração. Então ela não consegue fazer as atividades da escola. Então são outros transtornos que podem ser diagnosticados. E pode ser que no meio desse processo, o médico pediatra, que é especializado em criança, ele vai detectar um processo de transtorno bipolar. Mas isso é muito recente. Normalmente era só na fase adulta, a partir da juventude, que a gente percebia. O adolescente a gente fala, não, o adolescente ele é mal-humorado por princípio, né? Ele é mesmo mal-humorado, né? Faz parte, aquele monte de hormônio no corpo dele, ele não dá conta, ele é mal-humorado, ele é preguiçoso, né? Uma amiga minha dizia que o adolescente, se ele amarrar o próprio tênis, ele dorme de tanta preguiça. Então faz parte da idade, eles têm o hormônio do sono neles em maior quantidade. Tudo isso é muito tranquilo, muito normal. Mas quando vai chegando a juventude, 20 e poucos anos, caminhando para a vida adulta, aí isso vai ficando bem mais claro. Vai ficando mais claro. Talvez seja assim, mais, vamos dizer, fácil, né? Na infância do que na adolescência dos pais. No caso, os primeiros médicos aí são os pais, né? Que observam seus filhos, que conhecem seus filhos, estão aí no dia a dia. Talvez na infância, Aloysio, seja mais fácil de um pai poder detectar que possa haver
algo de diferente no filho do que na adolescente, porque na adolescente também começa a ficar mais distante, né? Isso. Ele já acha que ele pode se virar sozinho, né? Isso. Mas tem que ter muito tato, viu, Josi? Para não entupir as crianças de remédio. Criança é agitada mesmo, criança brinca mesmo, criança chora mesmo. Vamos falar um dia aqui sobre a questão do choro da criança. Os pais não podem inibir, tipo a história engole choro, não pode. Criança tem que chorar, tem que se expressar. Então, é normal isso. Por que eu falo na escola? Porque na escola, isso começa a dar um resultado. Tipo, meu filho não está conseguindo aprender matemática, português. Então, isso aí fica mais claro. Muitas mães me procuram às vezes. A área infantil não é a minha área, mas eu atendo a mãe para encaminhar, né? Lá quem trabalha com a área infantil lá do nosso grupo, lá a gente tem uma clínica, né? Sim. A clínica psicanalítica Luísio Silva, que fica lá em Guarapari. A nossa equipe são 7 profissionais e um deles é especializado nisso, que é o Dr. Breno Cabral. Então aí eu normalmente encaminho para o Dr. Breno, quando é um caso de criança, para poder ter toda uma técnica para trabalhar com a criança. Então tem que ter muito tato para a gente não misturar, não achar que porque o filho está muito agitado, porque o filho da gente é tudo muito. O filho da gente é o mais inteligente da escola, é o mais lindo da escola, é o mais, sabe, tudo é o mais assim. Então também aí a gente começa a achar que ele é o mais gordo, ele é o mais brigão, e aí é complicado. Então a gente tem que saber que a criança ela tem características específicas dela. E aí um profissional da pediatria vai ajudar a entender melhor isso. Agora, na fase adulta, por que fica caracterizado? Porque na fase adulta as próprias pessoas percebem e começam a afastar. Eu era muito amiga da Josi, mas a Josi eu não sei, quando ela tá, uma hora tá bem, outra ela tá agressiva, sabe? Eu não dou conta não, e aí a pessoa se afasta. A não ser aqueles amigos bem próximos, tem amigo que é fiel, né? Eu tenho uma amiga que ela disse assim, Luiz, fulano de tal, minha amiga, sabe? Tá pra virada, assim. Eu não sei o que eu faço com ela. Eu tenho que chegar e ficar quieto na frente dela, esperando ela reagir. Aí se ela me abraçar, eu já sei que ela está no polo do bem. Aí eu abraço ela. Se ela me assustar e começar com essa fiada, eu já sei que ela está no polo do mal. Brincando, né? E aí eu me afasto dela. Mas ela é minha amiga, há anos, somos amigos desde a infância. Eu não vou deixar ela por causa disso, mas é muito difícil. Então, na fase adulta, isso fica muito mais caracterizado. É como ter dentro de casa. Vamos para dentro de casa. Eu tenho um filho, eu tenho uma filha, né, que tem os traços de bipolaridade. Eu, como mãe, como eu reajo com esse filho? Quando ele está bem, ele está eufórico, tudo bem. A nossa dificuldade é lidar quando a pessoa não está bem. A gente fala, sai desse quarto, vem conversar, por que você está quieto assim? E a pessoa não quer conversar. Ela não quer. Ela não tem vontade. Essa insistência pode. A insistência acaba tornando a pessoa agressiva, porque ela não quer. Ela quer ficar no canto dela. E aí é necessário deixar no canto. Mas na verdade, quando você percebe que o familiar tem o transtorno, é encaminhar para a medicação. Porque, Josi, se ele tomar medicação, ele leva uma vida normal. Uma vida normal. Todos levam. Tomando a medicação e fazendo a terapia, ele vai levar uma vida normal. Ele vai acabar isso, entendeu? Porque, por exemplo, na terapia, ele vai aprender a lidar com esse momento de tristeza. E, primeiro, se colocar, avisar o outro com carinho, segurando a agressividade, e aí isso vai ajudando a lidar. Então, por exemplo, eu chego, ei Luiz, tudo bem? Você chega toda animada, né? Aí eu digo assim, José, hoje eu não tô legal não. Mas te dou um abraço, entendeu? Para você perceber que o problema é meu e não seu. Sim. José, hoje eu não tô legal não. Mas assim, e aí você fala, tá bom, Luiz, fica assim não, tal. Então os amigos vai me conhecendo e vai aprendendo a lidar com isso comigo, né? E então a medicação e a terapia faz a pessoa levar uma vida normal. Agora, se ela não fizer, se ela não buscar a medicação, nem a terapia, Josi, é desastroso. Ela fica sozinha. Até a família se afasta. Nem pai e mãe aguenta. Adulto, nem pai e mãe aguenta. Você aguenta
quando é criança, quando é adolescente. Mas o adulto, o cara com 40 anos, caçando briga, fechado, fica mal-humorado, você não aguenta não. Você vai, meu filho, caça uma casa para você e deixa ele para lá, porque você não sabe quando é que ele vai ficar bem. Nem todo mundo compreende que é um transtorno, compreende que a pessoa está doente, nem todo mundo compreende isso. Eu quero mandar um alô aqui para Marcele Galvão, que está nos assistindo e acompanhando pelo Facebook, para Marli Falcão, um abraço Marli, e disse mais ok aqui, também para Daisy Uliana, que está nos acompanhando, e a Zuleide Miranda, bom dia, deu bom dia para mim, bom dia Zuleide, e a Ivanise Dionísio, bom dia amigo, ótimo tema, é necessário, né? Necessário. Alice Santiago Serrano, olá professor, o transtorno da bipolaridade tem cura? Isso, já respondemos, Alice. Depois você vai poder assistir de novo, vai ficar gravado no Face, né? Você vai poder assistir isso de novo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que passou aqui. Não, por enquanto são esses aí. Vamos ficar aqui agora na... Vamos lá. Então, a análise ela é essencial nesses casos. Ela é essencial. Só um momento, Aloysio, nós estamos com o telefone tocando, não temos como atender. Se você queira fazer alguma pergunta, né? O Aloysio está aí, Aloysio Silva, lá no Facebook, né? Está fazendo a nossa live ao vivo aí. E você pode para o meu telefone particular através do WhatsApp, 997 16 9278. É só mandar um zap, né? A gente preserva aí a sua identidade, a gente vai te dar um outro nome aí, mas vamos colocar a sua pergunta na íntegra, né, como chega aqui pra gente. Então, 997 16 9278 para fazer a pergunta aqui pro doutor Aloysio. Nosso tema de hoje, então, é o transtorno bipolar. Aloysio, eu posso ter alguém na minha família e, assim, rotular essa pessoa como... antipática, ignorante, né? Normalmente o que acontece? Toda pessoa que a família rotula, você sabe disso, né? Sim. Quer dizer, eu não sei, a minha rotula, acho que a sua rotula, você não deve ter rotular. Todas as famílias são iguais, só muda endereço. A pessoa passa a ser o patinho feio? Passa a ser. No churrasco de família, meu Deus, já vem fulano, vai estragar tudo, caça briga, se beber, fala bobagem. Então já é rotulado. Eu quero aqui mandar um bom dia para a Iliane Ionara. É a doutora Iliane Ionara. Ela é de Belo Jardim, Pernambuco. Para ela e para o marido, né? Bom dia, doutora Iliane. Então, a pessoa passa a ser rotulada. Porque, veja, é muito mais fácil a gente gravar quando a pessoa está mal-humorada e está brigando do que gravar quando ela está alegre, eufórica e quer abraçar. A gente tem a facilidade de nos fixarmos muito mais no mal do que no bem que a pessoa faz. Então, eu gosto de comparar... Nós temos facilidade de fixar no mal e não no bem, ou nós temos dificuldade para lidar com o problema do outro? Então, talvez a nossa dificuldade em lidar com o problema do outro, Josi, esteja exatamente... porque o outro reflete a nossa imagem. Por que eu não gosto da Josi mal-humorada? Porque eu não gosto do mau humor que eu tenho dentro de mim. Eu repugno esse mau humor. Eu quero repudiar. E aí, como eu não posso arrancá-lo de mim mesmo, quer dizer, posso, aliás, é a única coisa que eu posso fazer, eu só posso comigo mesmo, é mais fácil eu rotular a Josi. Porque se eu falo que a Josi é mal-humorada, todas as câmeras vão direcionar para ela e não vai direcionar para mim. Com isso eu me escondo. É um mecanismo de fuga quando a gente direciona para o outro. Quero também dar um bom dia aqui para o Pedro Hélios. Pedro Hélios, lá de Minas Gerais, dizendo: Aloysio, grande abraço. Então, a grande questão aí é a nossa projeção no outro. Agora, realmente, o transtorno bipolar existe, a pessoa realmente fica assim, mas nos chama a atenção mais quando ela fica agressiva. Porque é como se a nossa agressividade estivesse saltando. É como se a gente tivesse exposto. E aí a gente fica indignado.
A gente não se lembra do momento bom, a gente se lembra do momento ruim com muito mais facilidade. Eu gosto de comparar a Branca de Neve e os Sete Anões. Nos Sete Anões tem o Zangado ou o Zangão. É o Zangado. Então, esse anão zangado, é legal que os outros convivem com ele. Então toda a família, aqueles 7 anões, eles representam uma família do ponto de vista psicológico. Ou representam nós mesmos. Nós temos características dos 7 anões. Lá é do extremo, né? O feliz e o zangado. Isso, exatamente. Então eu tenho dentro de mim o anão feliz, mas ele é anão, ou seja, está pequeno dentro de mim. E eu tenho dentro de mim o zangado, que também é anão, significa que ele é pequeno dentro de mim. Aliás, eu vou fazer uma live sobre 7 anões. Então, a gente tem tudo dentro de nós, mas o que mais incomoda quem assiste é o zangado. Ele está sempre ali. Mas o legal do zangado é que os outros aceitam ele. Então também nós devemos aceitar o nosso lado zangado. A gente deve aceitar o nosso familiar zangado. Só lidar com ele. Você sabe que ele é bipolar. Não é problema seu ele se tratar. É um problema dele. Você o ama. Então você vai aprender a lidar. Não, ó. Por exemplo, você não pode combinar nada com o bipolar. Já sabe disso? Então assim, Luísio, terça-feira que vem haverá programa? Haverá, Josi. Se eu acordar bem, se eu acordar com a cara virada pelo outro lado, eu nem aqui apareço. Não dou satisfação. E se você vier me chamar a atenção, eu ainda vou brigar com você ainda. É como se eu não tivesse que estar aqui na rádio. E então, quer dizer, então eu não consigo assumir compromissos. O trabalho, eu vou trabalhar, o outro dia eu acho que não vou e não vou. Se eu for, eu vou mal. Então é difícil assumir compromisso com o bipolar. Bipolar é assim, eu tenho uma pessoa na minha família que a pessoa fala: Luiz, eu quero viajar com você para as suas palestras. Eu digo, quando vier uma palestra, você me avisa. Aí eu aviso, tal dia eu vou para tal cidade, então eu vou com você, pode contar comigo, e não sei o que, e faz aquele monte de plano. Eu sei que ela não vai, ou que ela vai. Eu só vou saber que ela vai mesmo 5 minutos antes de sair. Antes disso não tem como eu saber. Eu me preparo para ela não ir. Mas se ela for também dá certo. Eu deixo a porta aberta para as duas possibilidades. Porque eu sei... E se eu me preparo para a pessoa ir comigo? E ela chegou na hora e fala não. Pois é. Aí eu desisto ou eu sigo o meu caminho? Eu acho que tem que seguir o seu caminho. Sabendo que ela é bipolar... Talvez esteja aí o ponto que a família... Porque é frustração, né? Com você. Aí eu tive essa frustração. Chegou na hora, a pessoa falou, eu não vou. Mas por que você não... Eu não quero. Isso, e não quer conversa também não. Eu não quero. Tá. Sem insistir na briga. Então eu sei. E aí você fala, mas eu fiz todo um plano e eu sonhei. Aí é você que está frágil. Então o bipolar ele fica tão evidente porque a nossa relação com os outros é uma relação frágil. A gente alimenta muita expectativa com relação à vida do outro. E alimentar a expectativa com relação ao outro, Josi, isso é controle. Eu querer controlar a vida do outro. Eu não posso fazer isso. Isso faz mal para mim. Então eu tenho que... Bom, eu vou chegar lá, a Josi vai estar lá. Tudo bem. Aí eu chego aqui, o Fernando diz, Josi não veio. E eu vou fazer o programa. Tudo bem. Eu tenho que aprender a lidar com as possibilidades. Porque a única coisa que a gente tem na vida, Josi, é o presente. O futuro pertence a Deus. Agora eu estou com você. Terça-feira que vem eu não sei. Eu posso morrer. Eu posso adoecer. Você pode adoecer. Você pode morrer. Não. Entendeu? Não. Então, tem uma série de coisas que pode acontecer. Você pode ser convidada para trabalhar na rádio mais famosa do Brasil e ter que ir às pressas, ganhando um mega salário. Opa. Então, aí eu chego aqui, cadê a Josi? Josi foi embora. Mas como é que ela fez isso? Não sei o quê. Não, ela recebeu uma boa proposta, foi. Mas ela nem se despediu de mim. Você se acha o rei da cocada preta? Ela tinha que ligar para você e tal. Ela lembrou, a cabeça cheia, dinheiro, o bolso cheio de dinheiro também, nem lembrou de você. Normal. Então a gente tem que aprender a lidar com isso. E essa pessoa da minha família, ela me ensina muito. Por quê?
eu quero ir com você, eu quero que ela vá comigo. Mas também eu entendo que ela pode não ir, como eu posso não ir também. Então, chegou na hora, eu deixo a porta aberta para o sim e para o não. O sim é bem-vindo, o não é bem-vindo. Tudo bem. Ah, não pô. Aí vem, geralmente a pessoa justifica, né? Ah, eu tô com uma dor de cabeça, eu passei mal essa noite. Ela vai inventar uma desculpa esfarrapada, que não cola, porque a gente já conhece. Mas tudo bem, eu já sabia que ela poderia não ir. Mas ela pode também não te dar desculpa nenhuma. Pode também não aparecer, fingir não, que não acordou. Não quero. Tem um outro caso, não é o caso dessa pessoa, tem um outro caso, por exemplo, que você bate na porta, a porta desmonta. E ela não atende. Ela não atende. Ela está tão mal que ela não quer nem conversar, nem dizer não, ela quer dizer. Então, deu a hora. A pessoa não chegou e eu pego o carro e vou embora. Eu não vou nem bater na porta, porque eu sei que ela não vai me atender. Eu vou ficar horas ali perdendo meu tempo. A outra inventa desculpa esfarrapada. Mas essa nem desculpa inventa. Então, é você aprender a lidar com a pessoa que ela pode fazer ou não fazer. Você não pode contar. Não pode, Josi. Eu, por exemplo, eu tenho um problema. Eu sou escravo dos meus compromissos. E eu, atualmente, quem organiza a minha vida em função das múltiplas atividades é a minha esposa, a Jailza. Mas, aliás, faz aniversário depois da manhã, na quinta-feira. Não vou falar a idade, porque senão ela briga comigo. Parabéns, Jailza. Né? Então, assim, mas antes da Jailza organizar a minha agenda, eu estava ficando muito sobrecarregado. Porque eu tenho um problema, eu tenho dificuldade de dizer não. Jailza não. Jailza é tranquilo. Ô Jailza, o Aloysio pode fazer palestra dia tal? Ela fala, não. Acabou. Se você fala comigo, Aloysio, você pode fazer palestra dia tal, eu tenho que fazer tal coisa, eu vou contar a minha vida inteira para você até dizer o não. Se disser, eu vou tentar encaixar e aí eu fico sobrecarregado. Então aí a Jailza cuida da minha agenda. Então o que acontece? Por que eu fico sobrecarregado? Porque eu sou escravo. Se eu assumir com você, eu vou. Né? Olha, pode chover canivete. E é até pior, porque eu fico angustiado. Por exemplo, se eu venho de Alfredo Charra para cá e acontece um problema no trânsito, eu vou ficar angustiado porque eu queria mesmo ela estar aqui. Eu sou escravo dos meus compromissos. Mas eu tenho um controle do meu humor. Até porque eu sou psicanalista, eu tenho que ter, né? Porque eu lido com o transtorno de humor dos outros. Mas a pessoa bipolar, ela não tem compromisso. Não é que ela é irresponsável. Ela não tem força para ir. Ela simplesmente não vai. Ela simplesmente não cumpre. Vamos à igreja dia tal? Não vai. Ela fala que vai, vou, e tal, e vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo. Ela faz 1000 planos, que ela está na fase eufórica, entendeu? Chega no dia, não vai. Quero mandar um abraço aqui para Cideli Oliveira, minha prima querida. Então, funciona assim. Você não pode contar. Esse é um grande problema. Aí me diga, como é que essa pessoa vai trabalhar? Em que ela vai trabalhar? Aí você fala assim, ela pode trabalhar por conta própria, que aí não tem problema ela faltar. Mas o cliente vai procurar, naquele dia ela não vai atender o cliente. Ela não vai abrir o comércio. Não, hoje eu não vou abrir. E ele não abre. Eu tinha um cabeleireiro que era bipolar e que eu chegava, a porta da cabelo estava fechada. E não tem o dia do cabeleireiro fechar a porta, que é de segunda. Segunda é a folga desse, que eles trabalham muito no sábado. Mas também é um problema desse, também podia abrir, não é problema meu. Então segunda eu já sei que é difícil. Mas o dia que, vamos supor, no sábado, que é o dia que eles ganham muito dinheiro, ele cismava e não abriu o salão. E pronto. Chegava lá, o salão fechado, não tinha placa avisando de nada. Era assim. E eu fui cliente dele, mesmo assim, por uns 5 anos, Josi. 5 anos. Aí para eu não bater com a cara na porta, eu telefonava para ele. O seu salão está aberto? Aí ele falava, tá. O dia que ele não abria, ele não atendia o telefone. Eu nem ia. Então, mas mesmo assim, eu lidei bem com ele. Precisamos todos. Então é difícil, muito difícil. Ele era para ser rico, porque ele é um excelente cabeleireiro. Mas ele nunca não saía do café. O que ele fazia no almoço, ele comia na janta, exatamente porque ele perdia os clientes. Sendo tão bom profissional, porque imagina, você não pode, você tem um compromisso, você vai num evento, aí você vai fazer seu cabelo.
Fazer não, né? Maquiar o cabelo, porque o cabelo já está pronto, Deus já fez na cabeça da gente. Você aí vai lá tratar o seu cabelo. E aí o cara simplesmente não abre o salão, não atende seu telefone. Aí você vai ter que procurar um outro, na emergência. Esse cara da emergência vai te atender bem, você vai se tornar cliente dele. Funciona assim, né? Você contou a história aí, Aloysio, do seu paciente, que passou por vários, né, relacionamentos. Não conheço, né, a pessoa, mas vamos dizer que ele teve filhos nesses relacionamentos. Ele, com o diagnóstico do transtorno bipolar, há algo a ser trabalhado ainda no feto, né, no ventre da mãe, para evitar essa hereditariedade aí? Josi, eu sei muito pouco de neuropediatria. Acho que não, Josi. Acho que não. Acho que vale saber que a pessoa tem probabilidade. Possibilidade de desenvolver, né? E olha, é uma coisa tão predominante. Assim, a pessoa que se tem um pai, uma mãe bipolar, se tiver 5 filhos, provavelmente 2, 3 vai vir bipolar. É um processo muito, muito presente, assim, o processo da hereditariedade. Mas eu, assim, com as parcas informações que eu tenho, né? Eu não participo de revistas médicas. Sim. Aliás, eu fiquei muito feliz que uma editora médica vai publicar o meu livro, Por Entre as Dores, que é aquele que a Cristina leu, que está esgotado aqui no Brasil, que a Regina leu, no português de Portugal, traduzido para o português de Portugal. Vai ser lançado numa grande livraria lá, no dia 13 de outubro desse ano. E aí eu quero ver até se eu trago alguns exemplares, né? Porque português de Portugal não é muito diferente do Brasil. Porque eu não tenho mais ele está esgotado, para poder ficar disponível para as pessoas, né? Então, assim, eu não participo com frequência das revistas médicas, mas eu acho que é bem pouco provável com a tecnologia que temos hoje, mas é bem possível. Eu sou uma pessoa evolucionista, eu acredito no progresso da humanidade, e eu acredito que nos próximos anos nós teremos essa possibilidade, como já se detecta a hidrocefalia, a paralisia cerebral, a síndrome de Down, que já são detectados no bebê ainda no ventre da mãe. Vamos falar um pouquinho dos livros, Aloysio, já que você tocou no assunto aí dos livros, né? Nós estamos tendo procura. Então, né? A Josi pediu que a gente trouxesse aqui para o pessoal conhecer os livros, e eu vou divulgar aqui 2, e os demais aí a pessoa vindo aqui vai conhecer. O primeiro, que é o livro mais vendido meu, esse livro está na 5ª edição, são 200 mil exemplares vendidos. Se eu ganhasse R$2 por livro, eu teria R$400 mil em caixa. Então, você vê que escritor não ganha dinheiro com livro, né? Os direitos autorais são doados. O Terapêutica do Perdão. Ele foi lançado em italiano, a versão, ele é bilíngue, o livro é bilíngue, tem a versão italiana e a versão em português. A versão italiana foi lançada na Convenção Mundial do Perdão, na cidade de Roma, na Itália, em julho de 2015. Então essa é a 5ª edição do livro, ele é vendido no mundo todo, ele é distribuído pela editora Chiado, lá de Portugal, em Portugal e na Europa. Tem também a versão em inglês, distribuído pela Amazon.com. Todos os meus livros estão na Amazon.com. Então, Terapêutica do Perdão, que é um livro que trata do perdão, por isso é o mais vendido. Quase todos temos, né? E tem aqui um outro livro bilíngue, chamado Desafios da Alma, que é um livro que relata casos do consultório. Eu sou psicanalista há mais de 10 anos, então não tem como não relatar os casos do consultório. A gente, claro, preserva a identidade, como a gente faz aqui na rádio. Eu utilizo o pseudônimo, eu mudo a cidade, como eu viajo o mundo todo, eu atendo paciente
da Suíça, dos Estados Unidos, de Portugal, da Itália. Então eu troco, eu digo, paciente tal que mora na Suíça, às vezes ela mora em Portugal. O paciente tal que mora na Itália, às vezes mora no Brasil. Então são casos relatados de consultório, desafios da alma, conflitos e desilusões na elaboração do ser. A capa é uma ostra com uma pérola negra. A pérola negra é porque a pérola negra ela é rara. A pérola já é rara e a negra mais rara ainda. Então, demonstrando como nós somos raros, nós somos únicos como seres humanos. E a pérola, porque a pérola ela se desenvolve a partir de um desconforto da ostra. Então é na dor que a gente desenvolve. Esses dois livros é que a gente tem para divulgar hoje. O Por Entre as Dores vai ser relançado, vai ser lançado com o português de Portugal no dia 13 de outubro. E aí o livro Por Entre as Dores, o Desafios da Alma também é um livro bilíngue. Ele é em português e é em inglês. Então ele foi lançado nos Estados Unidos. O livro Por Entre as Dores, a versão inglesa Battle in the Pains, recebeu o prêmio internacional da Globo e da Petrobras no ano de 2013 pela ONU, pelas Nações Unidas. Então também é um livro muito, muito conhecido, o livro Por Entre as Dores. Mas, no entanto, ele está esgotado. Eu tenho outros livros esgotados, Eu Posso Ser Feliz, está esgotado. Eu tenho livros na área acadêmica esgotados. Ao todos, até hoje, são 17 livros. São 17 filhos. Por que esses livros esgotam, Leis? Vamos explicar aí para nós. Existe uma quantidade quando ele é... Então, a editora, ela lança uma quantidade. Um limite, né? Isso, e tem lançado em grande quantidade. 10 mil, 20 mil. E aí, quando esgota, eles ficam com medo de imprimir de novo e não dá saída. E livro é o seguinte, quanto mais você imprime, mais barato ele sai. Então, os meus livros eles são vendidos a R$35, o preço final. Então, ele sai para a editora bem mais em conta. Então, para a editora não compensa imprimir um livro que teria que ser vendido a R$50. Então, ela tem que imprimir uma grande quantidade. Esse é um problema no Brasil. Lá fora, não. A gente imprime qualquer quantidade. Então, a editora imprime 5 mil, 15 mil, 20 mil. Aí eu até brinco. Se imprimir 1000 livros, ele vai sair em torno de R$20 cada um. Aí você imprime 10 mil... cai para 18, se imprimir 20 mil, cai para 15, eu digo, se eu imprimir 100 mil vai sair zero, não pago nada, né? Brincando, né? Então, à medida que vai a quantidade, e aí esgota. Mas aí o que acontece? Como o direito autoral não fica vinculado à editora, é meu, acabou, esgota o exemplar, o direito volta para mim. Aí normalmente eu negocio com outra editora que vai reimprimir o livro. O Terapêutica do Perdão foi 1, 2, 3, 4 editoras diferentes. São 5 edições com 4 editoras diferentes. Então a editora que esgotou, ela não acreditava que poderia imprimir e que daria certo. Aí eu dou para outra. Aí a outra consegue uma quantidade maior. E aí a minha parte de direito autoral vai para instituições sociais, né? A gente trabalha com esse projeto, não há um benefício. Eu vivo mesmo, meu ganha-pão é o meu consultório e a escola, que é o curso de psicanálise, que aliás estamos começando a turma nova em Guarapari. Estamos começando a turma nova no EAD, para qualquer lugar do mundo, e para quem mora próximo a Guarapari, vamos começar uma turma com aulas iniciando em agosto. Então, quem fizer a matrícula até hoje, a matrícula de 250 ela sai por R$100 até hoje. A partir de amanhã 150. E aí vai aumentando até chegar o valor original, que é R$250 a matrícula. E aí o curso dura 30 meses e nesse período a pessoa fica preparada para ser um psicanalista. Então o meu ganha-pão é a escola e o meu consultório. Então você está deixando hoje alguns exemplares. Exemplares, né? Aqui, né? O pessoal quiser adquirir, que vai ficar aqui na rádio. Você pode ver aqui na rádio. Esses dois aqui, tem mais alguns aqui que não vai dar tempo da gente falar hoje.
E aí a Josi pode te mostrar. Então, R$35. R$35. Então, acho que esclarecemos, né, Luiz, aí muitas dúvidas, né, com o nosso bate-papo de hoje. Terça-feira você vem? Claro! Vamos ver qual o tema que nós vamos abordar na terça-feira. O ouvinte pode sugerir, pessoal, para poder ajudar a gente a pensar em temas aí que esteja de interesse da população. Então falamos hoje sobre o transtorno bipolar. Eu acho que a gente pode falar sobre a neurose infantil. Neurose infantil. Isso. Né? Sobre os problemas psíquicos da criança. Então você que tem filho, tem neto, né? Você pode conhecer um pouquinho o que faz a criança adoecer. Né? O espancamento, o carinho com excesso. Excesso de carinho. Tem também isso. Eu quero dar aqui um bom dia para Kátia Drummond, né? Tá dizendo hello. Kátia Drummond é chique, né? Deixa eu voltar aqui a câmera pro original. A Natália Schmittel, ela diz, bom dia, professor. Só alterações de humor são sinais de bipolaridade? Quais são os outros? Então, Natália, só a alteração de humor não são características do bipolar. Né? Ele tem uma tristeza profunda, um mau humor profundo e ele não consegue dar conta das próprias questões. Então é um processo complicado que envolve, a pessoa pode inclusive chegar ao suicídio. Né? Então a gente tem que cuidar realmente, preocupar. Mas aí, Natália, não tem como a gente dar para você aqui sintomas para construir um diagnóstico. O certo é um profissional da psicanálise, um psicanalista, e naturalmente ele vai... A alteração de humor seria aí a base. Isso. A base. E posteriormente... O estado. Posteriormente o psiquiatra. Tem algo de errado aqui. O psiquiatra, Normalmente a pessoa muito agressiva, a pessoa que não tem muito controle, a pessoa fica muito pilhada, ela tem crises de como é que chama? Como é que eu uso o nome, gente? Cólera, ela pode ter surtos, que ela pode agredir, né? Então, enfim. Mas o ideal mesmo é um profissional. E quer seja a própria pessoa, porque senão a gente vai começar a procurar. Fulano é bipolar, ciclano é bipolar, a gente vai se tornar um especialista em bipolar. E não é essa a ideia. A ideia do programa é informar, né? É apenas informar, e é porque para isso existem os profissionais aí competentes que devem ser procurados. Quero agradecer aí aos ouvintes, né, pelo carinho, mais uma vez, a gente vai cada vez mais se secularizando nesse programa. Agradecer aí o apoio da Biofarma, né, o apoio dos amigos aqui da Rádio Cultura de Alfredo Chaves, do Fernando, já da invadimos Cristina. Aí a programação também da Central do Pão. Você já foi tomar seu cafezinho lá? Não, ainda não. Aliás, eu vou pedir eu tenho direito a, se vocês me derem o pão gratuitamente, eu vou divulgar na rádio. Brincadeira. Eu ainda não tomei o café, mas eu vou passar lá na Central do Pão. É a minha parada obrigatória depois que eu termino o programa aqui. Então agradecer o pessoal da Central do Pão, né, e pelo pão delicioso, pelo bom atendimento das meninas lá, que atendem muito bem. Quem vai lá sabe disso. Com certeza. Muito confortável. Eu às vezes sento no balcão, às vezes sento na mesa e fico, enquanto eu tomo meu café com leite. Em casa, né? Enquanto eu tomo meu café com leite com adoçante e o meu pãozinho francês, eu fico namorando os pães deliciosos, aqueles pães doces, com creme, tudo que eu posso ver, mas que não posso comer. Eu vejo com o olho, ver com o olho e lamber com a testa. É mais ou menos assim. Mas você que não é diabético, você pode comer essas delícias lá. Mas o pão francês e a manteiguinha, mais o café com leite é maravilhoso. Um forte abraço então, Aloysio. Até a próxima terça-feira com o tema, vamos lá, deixa eu ver se tem alguma sugestão. Já falamos, neurose infantil. Então, atenção, assim, papais, mamães, né? E vamos dar aí uma recapitulando no seu telefone, Aloysio, que eu tenho muito pedido durante a semana. Tá. O telefone lá do seu consultório, né? Do consultório. Falar com a Jailza. Com a Jailza, exatamente. Então, confirma aí pra mim, 3261-7039.
Ou celular, né? 98831-6295. O celular é também o WhatsApp. O WhatsApp também pode marcar a consulta através do WhatsApp. Pode marcar a consulta através do WhatsApp, tá bom, gente? Então já sabe. O DDD 27, Se não tiver vaga, ela vai dizer não. E Jailza diz não com a facilidade que eu gostaria de ter. Mas um dia eu vou chegar lá. Tá bom? Mas ela disse sim também, gente. Pessoal, não. É porque para ela é mais fácil organizar a agenda do que para mim. Ok, então muito bom dia, Luiz. Uma semana aí maravilhosa. Você, toda a sua família. Leva lá o nosso abraço, o nosso feliz aniversário para Jailza depois da manhã. Tá bom, tá bom? Claro. Um beijo aí para o Lázaro, para o Sérgio, meu genro, para a Viviane, minha filha, que é daqui de Alfredo Chaves, para Paula Vitória, que está me ouvindo aqui, a minha netinha amada. Sou gamado, vovô é gamado na Paula Vitória. Breve nós teremos aí a voz e o rosto da Paula Vitória, a voz aqui na rádio e o rosto no Facebook. Opa. Tá bom, gente? Paula Vitória é um talento, né, não, Josi? Será que ela vai Ela gravou uma propaganda do Dia das Mães, que é uma coisa linda. Foi. Né? Fora a música que ela cantou com o pai, Sérgio. E agora eu fiquei sabendo que estão preparando para o Dia dos Pais. Então estou aí aguardando. Ela está toda Mas ela é um talento. Uma coisinha pequenininha, doce, que eu amo. É minha menininha do coração. Então um beijo para Paula Vitória, para Dona Santinha, um abraço no Sérgio, no Lázaro, viu, Lázaro? Obrigado mais uma vez aí pela salada. Olha só, não é que eu faço com segundas intenções não, rapaz. É agradecer. E muito obrigado aí pelas folhas aí, que para mim que sou diabético fantástico. Ele tá animado lá, você disse que ele vai ganhar na Mega Sena. Então. O problema é o pedreiro que tá lá com ele, não vai sair de lá mais, você me arrumou um problema hoje. Pois é. Forte abraço, muito bom dia, Luiz, até a próxima terça-feira. Forte abraço. Bipolaridade. Abraço, Cris, a Cris Leopoldina. Ei, Heloídes, abraço, querida Heloídes, doutora Heloídes Cardoso, lá de Muriaé. Ei, Tiago, de Pernambuco, um abraço, Tiago. Alessandra Silva, bom dia. Ei, Rita, tô aqui, ó, na rádio da sua amiga Cristina, tá bom? Um abraço. A Josi, locutora, daqui pertinho, você viu agora é o Aloysio e a Josi. Gabriel, um abraço, Gabriel. Natália, já falei, né, Natália? Kátia Drummond, um abraço, Kátia. Letícia Mendes. Samuel, doutor Samuel Dantas, de Pernambuco. Abraço para você, meu amigo. Filomena Ferreira. A Cideli já falei, Natália já falei. Mary Menezes, bom dia, Mary. Fábio Caurão Carvalho. Ei, professor Bruno Santana, bom dia. Raquel Magia. Maria Emília, um abraço, Maria Emília Souza. Ei, Édipo Taylor Donatelli, meu aluno querido. Quem mais? Miguel Della Piccola, um abraço, Miguel. Quem mais? Eduardo Elias, um abraço, Eduardo Elias. Vander Lúcio Maia, Maria Ermelinda Dias, um abraço, Maria Ermelinda. John Harley, meu amigo escritor, querido. Viviane Barbosa, um abraço, Viviane. Celto Benvenuto, sobrenome italiano. Bom dia, o Gelson. Geraldo Esteves, sobrinho. Bom dia, Doria Batista. Bom dia, Eliane Bacote. Quanto tempo, hein, professora? Saudade das nossas aulas. Adriana Cavalcante, de Pernambuco, Recife, um abraço. Nélio Gonçalves, bom dia, Nélio. Rafaela Paixão, doutora Rafaela Paixão, de Petrópolis. Psicanalista Ivanice Dionísio. Claudete Saraiva, bom dia. Bom dia, João Mendes Ramos. Bom dia, Dona Isabel, de Portugal. Um abraço, minha querida amiga. Ivana São, de Nova York, internacional, hein? Bom dia. Bom dia, Alice Santiago. Meu amigo Sérgio Thyssen. Um abraço, querido. Também tem acompanhado suas andanças, hein? Um abraço, obrigado pela presença. Sou seu fã, Sérgio. Vanderlei Campbell, Lina Barra e Manuel Tino Soares. Bom dia, gente. Até a próxima. Olha só. Estaremos juntos, então, toda terça-feira, 8h15 da manhã, tá bom? Compartilha aí, avisa os amigos. Até lá.